Olá, meu nome é Solange RQZ, sou cantora, adoradora do Senhor e também estou na TV Relacionamento. Vem comigo. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Arnaldo Campos, apresentador do programa Conexão a Mais, TV Relacionamento, e vamos aqui entrevistar hoje uma pessoa que ela vai surpreender, tá? Vai surpreender mesmo. É o pastor Ideval, né? O pastor Ideval, que é da Igreja Evangélica Luterânia, né, do Brasil. Essa igreja, pelo menos aqui eu conheço, aqui ele faz parte, no bairro Moinho Velho, aí pertinho do Sacomã, né? Pastor, boa tarde, tudo bem com o senhor? Muito boa tarde, senhor Aguinaldo, é uma alegria poder estar aqui e bater um papo com o senhor, falar sobre igreja e também outros assuntos, né, que vierem a acontecer. Muito obrigado pelo convite. Tá. O que me traz aqui, além da religiosidade, é a escola que vocês têm lá. Me fala um pouquinho da formação daquela igreja, daquela escola, de tudo que vocês fazem lá, ainda não para a pessoa com deficiência, mas só para a gente ter uma ideia aí do que eu vou alencar aqui nesse bate-papo. Muito bem, deixa eu fazer então uma rápida apresentação da minha pessoa, né? Eu sou o pastor Ideval, eu sou pastor da Igreja Luterana, né? Já há 24 anos. Eu atuei em alguns estados do Brasil e atualmente eu estou aqui em São Paulo, senhor Aguinaldo, há quase 7 anos, 6 anos e um pouquinho. E eu vim então para atuar na igreja ali de Moinho Velho, né? Na nossa Igreja Evangélica Luterana do Moinho Velho, que se chama lá Congregação Redentora. E essa igreja, ela tem já há muitos anos também uma escola, um colégio, né? Junto. Então o colégio faz parte da igreja, a igreja é dona, né, do colégio. E nós estamos em São Paulo já há 92 anos. Esse ano a igreja, né, completa 92 anos de vida. E o colégio vai então completar 91. O colégio é um pouquinho mais novo, né, do que a igreja. Mas nós temos então uma escola que funciona lá já há muito tempo, né? E nós temos sempre assim o grande norte, ou um princípio muito importante, que é termos aula de ensino religioso, aula de religião, né? Nós temos assim por hábito não ensinar a nossa doutrina luterana, mas a gente expõe a Bíblia Sagrada. Então as pessoas, quando entram na escola, elas já sabem disso, né? Que elas terão, os filhos no caso, né? Eles terão aulas de religião. E é interessante que as pessoas procuram a escola bastante em função disso, de termos ali o ensino religioso, né? E então ali a escola funciona nesse sentido, né? Tendo as aulas normais, as ciências normais e também as aulas de religião, que atraem bastante público também para a região ali da escola. Perfeito, perfeito. Bom, agora vocês vão se surpreender, porque eu me surpreendi quando fui convidado pelo pastor a participar de um evento. Vem aqui participar, tal, e ver como é que é. Cheguei lá, gente, para mim não por estar na sua presença, mas eu nunca vi, né, uma igreja, uma escola acessível, né, os dois juntos, ao mesmo tempo. Lá tem rampa para tudo quanto é lado, né? E infelizmente nós não vemos espaços como estes em São Paulo, né? Em Guarulhos, em Carapicuíba, né? Eu estou falando dos municípios que a Mais Brasil está brigando para conseguir um espaço assim, igual ao da igreja, igual ao da escola, né? Lá é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Aí eu falei, por que não chamar o pastor Ideval? Ele vai nos dar, né, a explicação que você, né, ouvinte do programa Conexão a Mais, quer para o seu filho, quer para o seu parente, talvez tenha alguma dificuldade de locomoção, mobilidade, acessibilidade, a inclusão social. Vocês vão encontrar
tudo isso lá nesta igreja a qual o pastor Ideval faz parte. Bom, vamos às perguntas. Tem algumas perguntas aqui. Acho que vai demorar mais ou menos 1 hora, 1h30, 2 horas. Vamos lá. A primeira pergunta: como a igreja e a escola luterana, está escrito aqui, eu não estou lendo, se adaptou para atender às necessidades de pessoas com deficiência? Bom, eu acho que é importante dizer que a igreja, né, juntamente com a escola, mas eu vou falar mais do ponto de vista da igreja, né, Seminado, que daí eu tenho um pouquinho mais de conhecimento, né? A igreja, ela sempre tem, assim como plano, objetivo, né, a questão da inclusão de todas as pessoas, né? Muito porque a gente ensina a palavra de Deus, e, enfim, a igreja ela está aberta a todas as pessoas. E já há algum tempo a gente está pensando também nessa questão da inclusão de pessoas com necessidades especiais, né? O senhor citou as rampas, né? Nós temos algumas rampas lá que são mais antigas, ou seja, já faz um bom tempo, né, que o pessoal se preocupou em ter um acesso assim mais fácil, né, para as pessoas à igreja. E de uns anos para cá a gente tem melhorado, né, tem procurado avançar nessa questão de construirmos mais rampas e até outros ambientes, né, de acessibilidade para que as pessoas, quando forem, né, até a igreja e entrarem na igreja, elas possam ter um ambiente preparado, né, um ambiente acolhedor, para que elas se sintam bem não apenas para ouvir a palavra de Deus, mas também tendo as suas necessidades básicas assim, né, supridas. Então esse é o pensamento da igreja, por isso a gente tem avançado, a gente tem se preocupado com essa questão, né, para poder atender bem as pessoas. Recentemente a gente terminou uma obra, a gente construiu um banheiro, né, de acessibilidade, ele já está pronto, né, está também já disponível para ser utilizado, para ser usado, né. E a gente também separou algumas partes na igreja, né, de espaços para as cadeiras, no caso, né. Então temos os espaços lá entre os bancos, né, que a pessoa pode ir e ficar lá onde ela se sentir melhor, seja na frente lá, né, do altar, que a gente chama, ou mais no fundo da igreja. Então vai muito de cada pessoa, né. Se ela se sente melhor na frente, ela vai até lá, pode ficar lá, ela é conduzida, ela é convidada, ou ela mesma pode acessar, ou se ela prefere ficar mais atrás, também ela tem liberdade. Então há uma preocupação, como o senhor disse no início, né, de nós sermos em todos os sentidos e também na questão da acessibilidade, uma igreja, né, cada vez mais acolhedora. Eu posso dizer, né, que eu me sinto acolhido lá, né? Eu não faço parte, né, não sou evangélico, mas olha, vocês irem para vocês verem o quão bom é o acolhimento que o pastor Ideval dá, não só ele, todos os outros integrantes, né? Então você se sente como se estivesse no meio de parentes, de família, realmente bem familiar, bem gostoso, bem acolhedor, né? Gostei demais da forma em que nós somos recebidos, né? Eu não me canso de agradecer a Deus e pedir para Ele que proteja mais e mais, né, o Senhor, e que traga pessoas boas, assim como o Senhor, em outros lugares também, né? Então é bom demais. Bom, quais são as iniciativas e recursos disponíveis na igreja e escola, né, para promover a inclusão de pessoas com deficiência? Na verdade, assim, a igreja, né, a gente sempre tem a questão das ofertas, né? Então, praticamente todas as igrejas, elas têm esse mecanismo, né, de convidar cada membro que participa, né, a contribuir para que a igreja tenha o seu sustento. E com as nossas necessidades especiais, vamos dizer assim, né, os nossos projetos, a gente também busca convidar os membros a fazerem ofertas especiais para que a gente possa alcançar aquela ideia, né, ou aquele objetivo que a gente se propõe.
Então, as melhorias, as mudanças, no que diz respeito a obras e a custos e tudo mais, isso tudo a gente levanta, né, com as ofertas dos membros. Então, a gente motiva as pessoas que estão participando, a gente traça um objetivo, a gente coloca, então, para as pessoas a necessidade e o que a gente quer atingir, né, com aquilo, no caso da acessibilidade, atrair um público diferenciado, né, para a igreja. As pessoas, então, elas acompanham todo esse processo e elas se engajam. E é muito interessante, bonito a gente ver, né, a mobilização das pessoas quando a gente tem um projeto, né, pela frente e um projeto, digamos assim, muito bonito, que é de acolher mais e mais gente, mais e mais pessoas. Porque eu sempre costumo dizer lá que a igreja, ela funciona, ou ela só funciona quando ela tem gente. Uma igreja vazia não faz sentido. Uma igreja só é igreja quando tem pessoas. E a gente convida as pessoas, a gente chama as pessoas, a gente quer que as pessoas estejam lá. E é importante que a gente possa oferecer um ambiente agradável, também fisicamente, né, para que as pessoas estejam lá, além do ambiente agradável espiritualmente, que aí diz respeito à pregação da palavra de Deus. Mas os recursos, tanto os da igreja quanto os da escola, eles provém então desses caixas, vamos dizer assim, né? O caixa da igreja e o caixa da escola. Então, na escola a gente tem também todo um esquema, um aparato de não pensar ou não visar o lucro em si, mas é uma escola que ela cobra mensalidades, mas que 90% desse recurso é reinvestido na própria escola. E então a escola, ela vê as necessidades que tem e ela também está avançando, né, nesse processo de ser uma escola mais acessível também, com rampas, banheiros que ela já tem, né, e até ampliando mais para atingir novas pessoas, né, diferentes pessoas que vão também acessar a escola. Isso também é importante. Sim, perfeito. Olha, André, como a igreja e a escola facilita o acesso e a participação dos grupos em atividade religiosa e culturais? Na verdade, assim, a gente tem alguns momentos, né, de atividades culturais, né, que a gente chama lá na igreja, a gente convida as pessoas também para apresentarem seus talentos, né? Então, nesse sentido, a gente viu a necessidade de ter também, né, esses ambientes mais acessíveis para as pessoas, né? Então, na verdade, a mudança ela vai acontecendo também por meio de feedbacks que as pessoas nos dão. Então, quando a gente tem, assim, a satisfação de termos pessoas com necessidades especiais na igreja, a gente acaba se aproximando e até perguntando, né? Escuta, você está se sentindo bem? Você está confortável? Ou o que a gente poderia fazer diferente, né, para melhorarmos? Então, acho que isso é importante também dizer, né? A questão de melhorarmos. Ou seja, a gente já tem um ambiente, a gente já tem algo a oferecer, mas a gente pode crescer e até melhorar. Ou seja, nunca estamos fechados, né, totalmente, para que, pronto, agora a obra está pronta, está acabada, está finalizada. Não, a gente sempre procura melhorar, para que quando a gente pensar numa atividade, seja ela religiosa ou cultural, né, ou uma outra qualquer, a gente tenha, né, todas as formas de termos todos os públicos e os públicos poderem então acessar, se sentirem bem lá e até participarem, não apenas, né, como ouvintes, mas também como pessoas que vão fazer algo também, né, apresentar algo, né, mostrar os seus talentos também nessas atividades mais culturais. E na questão do culto é uma participação mais mesmo, né, de ouvinte, né, de participante ali do momento de louvor, de orações, assim por diante. Mas então esses dois momentos sempre procurando melhorar cada vez mais, né, o nosso ambiente lá. Certo. É assim, um segredinho, né? Meu filho, ele faz parte, né? A namorada dele faz parte. E o Gabriel chegava em casa, não, pai, lá tem isso, tem aquilo outro. E eu comecei a criar aquela curiosidade para saber se realmente era tudo aquilo, ou mais um pouco, menos um pouco, mas eu fui.
né? E fiquei surpreso, muito surpreso mesmo. Eu já participei de alguns eventos da igreja e um deles que marcou foi a ceia de Natal, né? A ceia da Páscoa, foi recentemente, e ainda tem um cafezinho no dia seguinte. Não dá para eu ir em todos os cultos, né? Mas é sensacional, sensacional mesmo. Não vou me cansar de falar que a igreja e a escola está dando de 10. Quais são os serviços e suportes oferecidos pela igreja, né, e a escola juntamente oferecem para atender as pessoas com necessidades espirituais, emocionais, culturais e, é claro, a pessoa com deficiência, com que vocês fazem esse acolhimento? Muito bem. Serviços, né? Certo. Eu acho que é importante dizer que na parte espiritual, né, quando as pessoas participam dos cultos, ou quando elas procuram, né, essa ajuda, esse atendimento espiritual, nós temos lá, no caso, os pastores, né, que fazem parte da igreja. Eu sou o pastor principal, vamos dizer assim, o pastor coordenador. A minha responsabilidade é o trabalho na congregação, mas nós temos outros pastores lá também, com outras atividades, e eles estão sempre à disposição também para auxiliar no trabalho da igreja. Então, quando a pessoa nos procura, a gente tenta, assim, de alguma forma, atender a pessoa, e se a gente não estiver disponível no momento, a gente coloca a pessoa disponível, né, com outro pastor. Mas o nosso atendimento espiritual, ele acontece especialmente quando nós temos os cultos, mas não somente. Às vezes as pessoas nos procuram durante a semana. Normalmente a gente também se coloca à disposição para visitar as pessoas nas casas, né, nas casas delas, para um bate-papo, uma conversa, muitas vezes um aconselhamento, assim, mais mesmo espiritual, né, uma orientação espiritual. Na parte mais psicológica, vamos dizer assim, né, nós temos alguns membros, algumas pessoas da igreja, né, que são psicólogos, psicólogas, né, e outros profissionais até, né, diversificados, variados. E quando há uma necessidade, a gente procura, então, encaminhar essas pessoas para esses profissionais. E esses profissionais, se eles não podem atender, se eles não conseguem, às vezes é um pouco mais difícil, porque tem um vínculo de amizade, né, por ser conhecido, por pertencer à mesma igreja. Aí o psicólogo às vezes prefere não fazer um atendimento, né? No caso ele acha melhor, então mais conveniente, encaminhar essa pessoa para um outro profissional, vamos dizer assim, né? Então há esse encaminhamento também. A escola também tem esse atendimento espiritual e psicológico. Nós temos na escola um capelão, que é um pastor, né, da igreja, que atende também lá na escola, alunos, funcionários, professores, enfim, toda a família escolar. Nós temos também uma psicóloga no colégio, né, que também atende os alunos especialmente, mas também voltado, né, para toda a família escolar. E nas outras questões, assim, de pessoas com necessidades diferentes, vamos dizer, físicas, né, enfim, né, nós temos, eu acho que isso é importante dizer, um grupo na igreja que nós chamamos de os recepcionistas, né, ou as pessoas que estão lá nos domingos de manhã atendendo as pessoas enquanto elas chegam. Então elas já vão identificando, né, essas pessoas. E aí então, dependendo do que as pessoas precisam, elas são encaminhadas. Então essas pessoas estão lá com um sorriso sempre, né, sorriso alegre, no domingo de manhã, para poder atender essas pessoas. Interessante que lá a gente também atende pessoas assim carentes que vão em busca de uma cesta básica, por exemplo, em busca de um alimento também, em busca de um agasalho, de um sapato. Existem várias situações. A gente não consegue atender um número muito grande de pessoas, né? Mas as pessoas que nos procuram, elas são atendidas de acordo com as nossas capacidades, né? Então a gente tem um grupo que funciona, né, como ação social. Então a gente atende 10 famílias mensalmente, né, uma cesta básica, e eventualmente alguém vai lá também pedir ou perguntar se tem algo, né, que a gente possa doar. E normalmente essas pessoas são atendidas. Então quando elas chegam para o culto no domingo de manhã e elas têm a necessidade, elas expõem essa necessidade, esse grupo então identifica
essas pessoas são convidadas a participar do culto, elas não são obrigadas a participar, né? Elas são convidadas a participar do culto, e se elas não podem participar do culto, elas saem com alguma coisa, né, para atender a sua necessidade, seja de roupa, de calçado, de comida. Então esse é um trabalho que a gente busca. Então acho que responde a pergunta do senhor, né? Sim. No sentido de que o que a gente faz, né? Nós temos grupos que então encaminham ou eles diretamente atendem. Aí tem a parte pastoral, né? Questão espiritual, tem a parte emocional, a parte da psicologia e outros até, e também essa parte material, vamos dizer assim, né? E física, da necessidade de cada um, que esse grupo então atende, né? Sempre que eles são solicitados. Legal, legal mesmo. Quais são os desafios enfrentados pela igreja, pela escola, ao promover a inclusão e a acessibilidade para as pessoas com deficiência? E como a igreja e a escola buscam superá-los? Do ponto de vista da igreja, a gente não tem, assim, eu posso dizer, nenhum obstáculo no sentido de rejeição ou de alguém imaginar que isso não é necessário, ou que isso pode ficar para um outro momento, né? A gente percebe que as pessoas, elas, assim, de uma forma muito amorosa, elas notam que a necessidade existe e que o trabalho precisa acontecer. Isso é um ponto importante, né? Porque senão você teria que convencer as pessoas, né, de que aquilo é importante. Isso já foi superado. As pessoas já estão avançadas nesse sentido. Então, do ponto de vista das pessoas ajudarem, isso já está ok. Então, o que talvez a gente poderia dizer na questão da construção, ou dizer, de colocar aquilo de fato assim para funcionar, é a questão mesmo das obras, vamos dizer assim, né? Talvez a parte financeira. E às vezes a gente gostaria de fazer rapidamente e mais coisas, e às vezes paramos na questão financeira, né? Que algumas coisas que precisam ser ajustadas, elas acabam tendo um custo, né, um pouco mais alto, e às vezes a gente não consegue ter esse recurso assim muito facilmente, né? A gente sabe que é um problema do nosso país, né, vamos dizer assim, né? E às vezes acontece também lá na igreja, na escola, a questão dos recursos, né? A gente gostaria de fazer, mas a gente não tem o recurso no momento para fazer aquilo de forma rápida. Então a gente tem que trabalhar com paciência, né? E esperar passo a passo, ponto a ponto, né, para que a gente consiga avançar naquilo que a gente deseja, né? Então, eu iria elencar, né, essa dificuldade, a questão um pouco mais financeira, mas o outro que eu acho que é mais difícil, esse já está superado, né? Quer dizer, as pessoas poderem ver a questão, né, da necessidade, da importância daquilo. E a parte financeira a gente busca e vai atrás, né? Com certeza, com certeza. Está acabando, tá acabando. Okay. Mais uma hora. Como a igreja e escola luterana envolve pessoas com deficiência em suas atividades, na liderança da comunidade religiosa e professores? Sim. É importante também dizer, eu acho, Aguinaldo, que na escola nós temos essa abertura também para crianças com necessidades especiais, né? Crianças... Só um adendo. Ok. Quantos alunos a escola tem e quantos alunos com deficiência ela tem hoje? Esse número eu não vou saber precisar assim para o senhor, mas nós temos por volta de 600 alunos. Eu acredito que no período da tarde e da manhã nós tenhamos talvez umas 10 ou 15 crianças com necessidades especiais assim, né? Algumas com autismo, né? E coisas desse gênero. Cadeirantes, eu não me lembro assim de nenhuma criança ou nenhum aluno, né, com essa necessidade. Mas assim, quando existe essa necessidade, porque ela aparece, às vezes um aluno machucou o pé, enfim, ele precisa, né, de ter esse suporte, né? Então a escola ela tem os mecanismos, né, para que isso aconteça e aquela criança seja atendida. Por exemplo, às vezes uma turma inteira ela é movida da sua sala, porque às vezes está no segundo andar, ela é movida para um primeiro andar, para que aquela criança que tem a necessidade da cadeira naquele momento, ela possa estar ali naquele ambiente, né,
com os demais, que não tem necessidade de subir escadas, por exemplo, né? Então há uma preocupação nesse sentido. E todos os acessos, né, como eu disse antes, né, nós estamos buscando melhorar, mas o que já tem já supre bastante, né, muitas necessidades dos alunos, né? E na igreja também, na igreja, como a gente vem falando aqui, a gente tem buscado também sempre fazer mais e melhor. Legal, legal mesmo, viu? Qual é a importância da fé e da espiritualidade na vida da pessoa com deficiência? E como que a igreja contribui para fortalecer esses aspectos? Então, eu acho que essa questão da espiritualidade, ela envolve, né, vamos dizer assim, todas as pessoas, né? Sendo essa pessoa tendo ou não uma necessidade especial, né? Mas no caso da espiritualidade, do ponto de vista da igreja, né, a nossa grande preocupação no sentido de não oferecer uma espiritualidade qualquer. A gente busca falar bastante da palavra de Deus, né? A gente quer fazer com que a pessoa ela creia e confie na palavra de Deus, não de uma forma, como é que a gente pode dizer, né? Uma forma imposta, né? Mas de uma forma que ela vai refletir a respeito daquilo, e ela vai então, ela própria chegar à conclusão de que aquilo é importante para a vida dela, né? E talvez do ponto de vista assim, bíblico, não sei se eu posso falar, mas eu vou falar a respeito disso, é que nós temos assim uma confiança e uma fé de que um dia nós iremos morar com Deus no céu. Nós temos essa certeza da salvação por causa de Jesus. Cremos que Jesus é o nosso Salvador. E o ser humano, lá no começo, ele foi criado perfeito, perfeito em todos os sentidos, fisicamente e também sem pecado. Ele era uma criatura perfeita, porque ele foi feito à semelhança de Deus. E ele perdeu isso logo depois do pecado que ele cometeu, ainda no Jardim do Éden. E o pecado, ele estragou a raça humana de uma tal maneira que as pessoas hoje, elas têm muitas necessidades, não somente físicas, né, mas tantas outras. Eu posso dizer, por exemplo, que eu estou usando óculos há pouco tempo, diante de uma necessidade de enxergar melhor. E aí, várias pessoas têm outras necessidades. O Senhor tem a sua necessidade, e outras pessoas também. Então, do ponto de vista da igreja, o que eu poderia dizer? Que a fé, ela é tão importante de uma vida no céu, de uma salvação, que a Bíblia nos diz, e aí nós confiamos nisso, de que no céu nós seremos perfeitos novamente. Ou seja, eu creio que no céu eu não vou precisar de óculos, não vou usar mais óculos, e o Senhor não vai precisar de cadeira, porque lá a vida é perfeita. Então nós estaremos lá de forma perfeita e eterna, no céu. Então eu acho que essa mensagem, ela é fundamental. Eu acho que ela dá alegria, né, para as pessoas que vão, seja as pessoas, né, normais, entre aspas, né? Eu acho que não existem pessoas normais do ponto de vista da perfeição, porque todas as pessoas têm alguma necessidade, alguma dificuldade, alguma deficiência, né? E nós, do ponto de vista da fé, cremos que isso um dia vai mudar. E eu acho que isso dá um alento, dá uma esperança, né? Dá um caminho para as pessoas. Então, poxa, eu vou ser diferente. O que eu estou passando aqui, agora, é para mim, de repente, um momento de sofrimento, de dificuldade, mas lá no céu eu não vou ter mais nada disso. Então, acho que essa mensagem da igreja, que não é da igreja luterana, mas é da Bíblia, né? E que é da igreja luterana também, porque a gente prega a Bíblia, é uma mensagem importante para todas as pessoas, fundamental para cada ser humano. Com certeza. Bom, finalizando, antes de finalizar, nós da TV Relacionamento, do programa Conexão a Mais, estamos aí muito felizes, né, por o senhor ter aceito dar esta, não foi entrevista, um bate-papo, né? E as portas da A Mais Brasil estão abertas para o senhor, para os seus integrantes, para os seus alunos, os seus fiéis, né? Está aberto, assim como vocês nos colocaram a igreja à nossa disposição, eu estou colocando à disposição do Senhor
os nossos serviços e os serviços da A Mais Brasil. Uma última pergunta, bem facinho. Quais são os planos futuros da igreja para expandir e aprimorar o suporte e a inclusão da pessoa com deficiência? Nós temos muitos projetos na igreja, né, que nós queremos ainda realizar. Eles estão, assim, vamos dizer, numa pauta, né, em que nós estamos observando, né, tudo, e nós queremos avançar. Como eu disse antes, às vezes a gente esbarra um pouquinho na dificuldade financeira, mas nós queremos avançar, né, sempre trazendo as pessoas, né, da igreja, da escola, para auxiliar nesse processo todo de melhorar cada vez mais, né. Acredito que a gente nunca pode ficar parado, né, a gente sempre tem que avançar. E se a gente começou, pelo fato de termos começado, a gente precisa avançar, a gente precisa continuar. Então, a gente não sabe bem ainda, né, como prosseguir, como caminhar, mas nós queremos caminhar. Eu acho que isso é importante. Então, o que nós temos vai ser melhorado e a gente quer avançar em outras situações também, né, que possam trazer as pessoas e que elas lá possam se sentir cada vez melhores, acolhidas, se sintam bem lá e queiram voltar. Sempre, né, sempre tiverem vontade de voltar. Com certeza. Bom, muito obrigado. Foi um prazer. Espero vê-lo muito breve. E é isso. Bom, obrigado, pessoal. Fiquem com Deus.